Vamos para a nossa devocional de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Aqui nós vamos ver o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morre assassinado por causa do evangelho de Jesus Cristo, que foi justamente um diácono que foi escolhido dentre aqueles 7, no capítulo 6 que nós vimos ontem, Estevão, cheio do poder de Deus. Eles armaram praticamente uma armadilha para ele, mentiram, as pessoas levantaram um falso testemunho contra ele para incriminá-lo, e as pessoas já querendo exterminar praticamente a igreja, aproveitaram Estevão como aquele que viria a morrer, o primeiro mártir da igreja. Aconteceu uma coisa interessante. O capítulo 7 todo, ele é um capítulo até vasto, porque Estevão, ele deixa bem claro, sendo judeu convertido ao cristianismo, isso que eu quero deixar bem claro para você, tá? Deixar bem assim pautado, que naquela época ali do capítulo 7, não havia, até o capítulo 8, não havia nenhum gentil, nenhum não-judeu convertido ao cristianismo. Somente judeus, tá? Então, qual que foi o discurso, a defesa de Estevão? Ele pegou o Antigo Testamento e ele colocou de uma forma assim muito categórica que Jesus é aquele que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Que Jesus não é antagônico ao Antigo Testamento no sentido de haver contradição, mas ele veio cumprir o Antigo Testamento. Então ele começa por Abraão, quando ele conta a história de Abraão, depois ele vai para a história de Moisés, e aí ele vai passeando pelo Antigo Testamento. O versículo 5, quando ele fala de Abraão, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, aqui na Palestina, onde eles estavam, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes, pois possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: os seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados, maltratados por 400 anos. Eu acho assim impressionante como que tudo está no controle de Deus. Quando Abraão recebeu essa profecia, que Deus disse, olha, os seus descendentes, nem filho ele tinha. Depois, é lógico, nasceu Ismael, por uma falta de sabedoria muito grande dele, de Sara, teve Ismael com Agar, mas depois veio o filho da promessa, chamado Isaque. Então, olha só, Abraão, Isaque, Jacó, os descendentes de Jacó, José, vai para o Egito, se torna o governador do Egito, depois ele morre, bem como o faraó, que gostava muito dele, morre. E aqueles faraós que se levantaram, que não conheciam José e nem o serviço que ele tinha prestado ao Egito, subjuga o povo, tudo pré-determinado por Deus lá atrás. Nada acontece na história sem a direção de Deus. Tudo está previamente estabelecido. Deus está no controle de cada detalhe. Isso aqui dá uma certeza muito grande para nós de que cada detalhe da nossa vida não foge do controle de Deus. Cada folha que cai da árvore, cada pássaro que cai por terra, todos os fios de cabelos da nossa cabeça estão todos bem contados, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Aí ele continua falando sobre Abraão, depois que nasceu Isaque, sobre a descendência, a aliança, versículo 8, e deu a Abraão a aliança da circuncisão, e por isso Abraão
gerou Isaque e o circuncidou aos 8 dias depois do seu nascimento. A circuncisão era ao 8º dia após o nascimento. E mais tarde Isaque gerou Jacó e este os seus 12 patriarcas, os seus 12 filhos. Aqui nós começamos a perceber toda a direção de Deus na história, tá? E a aliança de Deus feita com famílias. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: as crianças fazem parte das famílias. É por isso que as crianças eram circuncidadas ao 8º dia, porque era sinal de aliança, sinal da aliança que Deus fazia com o povo. Pela fé dos pais, o meu filho que está submetido a mim, sob a minha autoridade, eu tenho autoridade sobre a vida dele e posso consagrá-lo ao Senhor. É o batismo de hoje, tá? O batismo infantil é a mesma conotação, porque a aliança é a mesma. Não é a aliança que Deus fez com a lei de Moisés, mas foi a aliança que Deus fez com Abraão. E é essa mesma aliança, por isso que a Bíblia fala que somos filhos da fé. Aqueles que são filhos de Abraão são filhos da fé. E aí ele continua falando sobre os descendentes de Abraão, chega a Davi, o versículo... Vamos falar sobre Abraão ainda, o versículo 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do povo, ou do nosso povo lá no Egito. Você percebe que ele trata o povo de Israel de uma forma muito carinhosa, dizendo: é o nosso povo. Aqui não há uma rixa, não há uma rivalidade. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu as escrituras do Antigo Testamento. E todas as escrituras do Antigo Testamento falavam a respeito daquele que viria. Jesus Cristo é aquele que viria, o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Depois nasce Moisés. Eu acho bonito esse versículo aqui, o 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Em outras versões, um menino bonito aos olhos de Deus. Muito bonita essa expressão. Um menino bonito aos olhos de Deus. 25. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam o que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Foi quando Moisés fugiu do Egito, e ele contando toda a história, ali diante do Sinédrio, tá? Estevão se defendendo, mostrando aqui um conhecimento bíblico irrefutável e falando: tudo isso aqui não tem como negar. Isso aqui é Bíblia. E Jesus veio cumprir as profecias. O versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Falando sobre Jesus. Virá outro profeta, e ele vai salvar o seu povo. Então havia todo o cumprimento das profecias e da lei. Agora, onde que eu quero chegar? No versículo 51. Quando Estevão falou sobre todo o Antigo Testamento, teve uma coisa que ele denunciou, que todos os profetas do Antigo Testamento, a grande maioria, morreu. Foram mortos pelas mãos dos israelitas. Um povo de dura cerviz, um povo incrédulo. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a época que mais teve milagres em Israel foi na época de Moisés, a geração mais incrédula, a geração de Moisés. Uma das épocas que mais tiveram milagres em Israel foi na época de Elias e Eliseu, uma época de uma geração incrédula que estava totalmente prostradas diante de Baal, um deus amorreu. A geração de Jesus Cristo, da época de Cristo, olha os tantos de milagres que eles viram. Então essas 3 gerações extremamente incrédulas. Aí chega um determinado momento que Estevão diz: povo rebelde e obstinado, vocês são duros de coração.
e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ele foi muito duro, impactou. Tem algumas verdades que nós precisamos ouvir, justamente para sair desse marasmo. E o povo, ao invés de dar um passo de humildade, eles se rebelaram. Então aqui você começa a perceber a gritaria que houve, o transtorno que houve, o tumulto que houve. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita. Olha só que coisa interessante. Em toda a Bíblia, fala que Jesus está assentado à direita de Deus. E aqui fala que Jesus está em pé à direita de Deus. O que quer dizer isto? Sentado dá a ideia de reinar. Em pé dá a ideia de juízo. Ele se levantou para trazer juízo. Ou seja, Jesus Cristo vai trazer juízo sobre vocês. Vai trazer juízo sobre essa terra. Juízo sobre o coração obstinado de vocês, a dura cerviz. Jesus Cristo vai trazer condenação para a alma de vocês. Juízo, é isso que significa estar em pé à direita de Deus. Jesus se levantou para julgar a causa de Estevão. É como se Estevão dissesse: eu tenho um advogado e ele se levantou para me defender. E ele vai trazer juízo sobre vocês. E o povo entendeu, porque essa é uma linguagem muito usada nos reinos da época. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, imagina um tumulto, imagina, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Eles não podiam fazer isto. Eles não poderiam ter feito isto. Porque nenhuma pessoa podia ser morta sem a anuência de Roma, sem a permissão de Roma. Como aconteceu com Jesus e como acontecia com qualquer outro criminoso. Tinha que ser julgado e ser condenado por Roma. Os judeus não podiam condenar ninguém. Mas a raiva cega. Quando a pessoa está com raiva, ela faz coisas que ela perde totalmente o controle. Ela perde totalmente a razão. A raiva deles era tão grande que eles arrastaram Estevão para fora da cidade e as testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe o que significa isto? As testemunhas disseram o seguinte: nós vamos responder pela morte dele, porque foi toda uma multidão que o matou. Então quem vai responder? Nós vamos responder. E quem vai responder? Saulo. Saulo, ele colocou as vestes aos seus pés e disse: eu me responsabilizo pela morte dele. Eu me responsabilizo, podem matar esse homem.
Se tiver um culpado nessa multidão aqui, eu assumo a culpa, mas podem matar esse homem. Olha o ódio de Saulo. Saulo respirava ódio. Um assassino em série. Ele acabou sendo, a partir dali, o maior perseguidor da Igreja de Jesus Cristo. Ele matava homens, mulheres, velhos, crianças. E diz a Bíblia que ele entrava nas casas como uma fera selvagem, que não era domada. Um serial killer ou um assassino em série. Este era Saulo de Tarso, aquele que estudava aos pés de Gamaliel. Olha só que coisa. Versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, eu quero que você tente imaginar a dor. Eram pedradas fortíssimas de homens fortíssimos que estavam com muita raiva e jogavam pedras com tudo. Então era uma morte extremamente dolorosa e paulatina, aos poucos. Ia quebrando ossos, ia trazendo hemorragia interna. E eram vários, imagina, as pedras chegando ali por todo lado e você não tendo como se defender. Imagina a dor que esse homem suportou. Então, enquanto ele apedrejava Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui está um discípulo. Aqui está um seguidor. As mesmas palavras que Jesus disse na cruz do Calvário. Pai, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Aí ele bradou para todo mundo ouvir. Isso aqui é muito forte. Ele bradou, ele gritou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Senhor, eu lanço perdão sobre a vida deles. Senhor, eu os perdoo. Não os consideres culpado deste pecado. As mesmas palavras que Jesus disse na cruz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foram as mesmas palavras que Estevão disse. E ele bradou em alta voz. Você acha que isso não impactou aquelas pessoas? O amor é mais forte que o ódio. O amor é mais forte do que o ódio. E tendo dito isto, adormeceu. E tendo dito isto, morreu. O discipulado tem um preço. E qual que é o preço? Morrer para mim e viver para Jesus. Qual que é o preço do discipulado? Negar a mim mesmo. Tem muita gente viva, muita gente com as emoções afloradas, muita gente cheias de si e vazias do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente cheia de raiva. Tem muita gente cheia de incredulidade. Enquanto não houver uma conversão sincera e eu souber que discipulado, ser discípulo de Jesus tem um preço a pagar, eu vou começar a viver todo o poder do Evangelho. É perdoar aqueles que não merecem perdão. É amar aqueles que não merecem ser amados. Mas eu sou igual a Jesus. Eu quero cada dia ser mais parecido com Jesus. E este é o meu objetivo. Este é o seu objetivo. Não justifique as suas falhas, mas se arrependa delas e se transforme para a glória de Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Muito mesmo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, agradecer muito pelo testemunho de Estevão, que Lucas deixou marcado nas páginas da tua palavra santa,
como que nos inspira, como que nos ensina. Nos ajude, ó Deus, a pagarmos o preço de sermos discípulos do Senhor. Temos muitas coisas para mudar, mas não deixe nos acomodar. Leve-nos à transformação que só o Senhor pode dar. Enche-nos do teu Espírito, Pai, e abençoe-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. É tão bom esse tempo, sabia? É tão bom. Eu tenho sido muito abençoado em poder compartilhar com você essas coisas e estou muito feliz de saber que nós temos esse momento todos os dias. Então, até amanhã. Deus abençoe muito você.